de nossa morte. Amém. Amém, irmãos, né? Que bom que vocês estão aqui, né? Mais uma vez. Louvado seja Deus pela perseverança de vocês, né? Como é bom, sim, ver que os irmãos estão perseverando, e essa é a proposta, né, que realmente esse estudo tem. Lembrando que pode haver alguns irmãos que estão aqui pela primeira vez, né? Informando que nós estamos fazendo o estudo. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar esse estudo aqui. Alisson, tem como você projetar aí? Eu acho que fica mais fácil a visualização. Não sei se tem como. Então, nós estamos fazendo o estudo da figura do sentinela, né? Lembrando que esse é o tema proposto para a renovação carismática católica esse ano, né? Eu te constituí sentinela da casa de Israel. Então, nós estamos nos aprofundando nesse tema. Já fizemos o primeiro, fizemos o segundo. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, que não conseguiram participar, informar para vocês que tão logo a gente teve um probleminha técnico aí nas gravações, mas a gente vai tentar disponibilizar, né, até o final da semana, enfim, não sei. Mas eu vou tentar disponibilizar as duas formações. Eu sei que uma já está salva no canal do YouTube do setor 4, tá? O primeiro estudo já está lá no canal do YouTube do setor 4. A segunda, a gente, né, tá resolvendo um probleminha com o Alisson e a gente vai disponibilizar tão logo também. E essa terceira, ele também já está gravando e será disponibilizada para vocês, tá bom? Eu acredito que lá no endereço do YouTube, eu acho que o Ramon não está presente, né? Mas depois eu vou deixar para vocês o endereço, que é só vocês clicarem lá e vocês acessam a pregação já lá no YouTube, que ela já fica salva, tá bom? Então, irmãos, vamos dar continuidade, sem mais delongas. No nosso último encontro, nós falamos, né? A gente gerou até um bate-papo bem legal, uma interação entre vocês, sobre a questão do ímpio, né? Do juízo, a questão de nós não condenarmos os irmãos, né? Não sei se vocês vão se recordar. E aí, nesse terceiro encontro, nós vamos dar continuidade nessa questão do ímpio, né? De falar um pouquinho sobre o ímpio, porque o texto que nós estamos estudando, que é Ezequiel 2, ele fala também disso, né? Então, ele fala muito da figura do ímpio. Então, nós precisamos também nos aprofundar um pouquinho nela. Então, nós falamos que a função do sentinela é advertir o ímpio, né, que caso isso não seja feito, isso foi um resumo, né, da nossa última aula, nosso último estudo, que caso o ímpio não seja advertido, o sentinela ele será punido pela omissão, por ele não ter anunciado ao ímpio. E aí a gente também viu o significado dessa palavra ímpio, né? Ímpio, ele em hebraico quer dizer racha, né? Eu acho que é raça, alguma coisa assim, R-A-S-H-A, né? Racha, que denota uma pessoa iníqua, né? Alguém que despreza o Senhor, o Deus da aliança, né? É o ímpio que quer violar de forma natural as leis. Ou seja, ele, pela natureza dele, ele fala assim: eu quero violar as leis, eu não quero obedecer às leis. Então, essa é a definição que nos traz de uma pessoa ímpia, tá? Lembrando que nós estamos lá na página 14, tá? Da nossa apostila. Então, essa é uma pessoa ímpia, né? Aquela que despreza a aliança que ele tem com Deus e, de forma voluntária, ele despreza as leis. E aí, nós ainda falamos, né, no terceiro encontro, nós demos destaque que o ímpio são aqueles que repudiam a aliança
e eles estão sobre o julgamento de Deus. Então, o ímpio é essa pessoa, aquele que não quer repudiar a aliança, não reconhece a aliança que Deus teve com ele, em especial aqui, né? A aliança que foi firmada lá com Moisés. Ele não quer saber dessa aliança, né? Ele repudia, e ele sabe que ele está sobre o julgamento de Deus, né? Então, nós vimos isso no nosso último encontro. E aí, irmãos, a figura do sentinela, ele está aí justamente para anunciar a sentença ao ímpio. Essa pessoa que não quer saber da aliança, essa pessoa que ela tem a consciência que ela está sob o julgamento de Deus. A figura do sentinela aqui, nessa palavra, é anunciar a sentença que o ímpio terá. Mostrando que cada pecador é responsável pela sua deserção da aliança. Então, o sentinela, ele tem essa função. Primeiro, ele tem que anunciar que se ele não se converter, se ele não mudar os caminhos deles para o Senhor, ele é responsável, totalmente responsável pela sua deserção da aliança. E o sentinela vai nos trazer esse estudo que ele é responsável de anunciar essa sentença. Anunciar, olha, se você não voltar, você vai estar sobre o julgamento de Deus. Então, essa também é a figura da aliança. Nós podemos verificar isso, abra sua Bíblia, lá em Ezequiel 2, no versículo 18. Ezequiel 3, perdão. Ezequiel 3, versículo 18 e o 19. Amém? Conseguiram achar? No versículo 18 e 19 de Ezequiel 3, fala assim, ó: se digo ao ímpio, tu morrerás, e tu não o advertistes, e tu morrerás, e tu não o advertistes, se não lhe falares, a fim de desviá-lo do seu caminho mau, para que viva, ele morrerá, mas seu sangue requererei de tua mão. Por outro lado, se tu advertires o ímpio, mas ele não se arrepender do seu mau caminho, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás salvo a tua vida. Esses dois versículos retratam bem isso, a missão do profeta, que é preciso ele anunciar para que o ímpio faça um julgamento para ele, se vale a pena ou não. Se ele julgar que não vale a pena, ok. Né? E aí o profeta ali, o sentinela, ele não terá culpa na condenação daquele justo. Ezequiel também vai falar muito isso lá no seu capítulo 18. Se você puder, abra lá no capítulo 18. Um pouquinho mais para frente aí, Ezequiel 18. Começa assim, ó. A palavra de Yahvé foi-me dirigida nesses termos: que me venha a ser este provérbio que vós usais na terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos ficaram embotados. Por minha vida, oráculo do Senhor Yahvé, não repetirei jamais este provérbio em Israel. Todas as vidas que me pertencem, tanto a vida do pai como a do filho, pois bem, aquele que pecar, esse morrerá. Ezequiel deixa bem claro, né? Principalmente no final desse versículo aqui. Pois bem, aquele que pecar, esse morrerá. Lá em Ezequiel 18. Depois, se você ler todo o capítulo 18 de Ezequiel,
você vai ver bem que essa questão, né, que o indivíduo, ele não pode se responsabilizar pela vida dos outros, né? Ezequiel fala que ele vai anunciar, porém ele não pode ser responsabilizado até o final. A pessoa que é responsável pela sua vida e pela sua condenação é a própria pessoa ali, o próprio ímpio aqui no caso. Então é interessante notar, irmãos, que a gente está vendo aqui que o sentinela ele vai anunciar. Mas se a pessoa não quiser se voltar para Deus, é ela que será a culpada. E Deus deixa bem claro aqui em Ezequiel que ela tem esse livre-arbítrio. Ela pode pensar e fazer do jeito que ela quer. Isso aí vai ser independente. Mas a mensagem pelo sentinela tem que ser anunciada. É interessante nós falarmos que Ezequiel, ele tem seu ministério voltado para a salvação de Israel. Para isso que ele foi levantado. Como um profeta para tentar salvar Israel. Porém, a salvação de Israel vai depender da fidelidade individual de cada um à aliança. Ezequiel pode, né, anunciou ali a todo Israel. Eles se convertem se eles querem. Porém, a aliança ali com Deus vai ser colocada que é responsabilidade de cada um. Cada um tem direito à aliança, cada um tem direito a falar, eu não quero a aliança. É de forma individual, irmão. Mesmo que o profeta, mesmo que o sentinela fale, a resposta ela é individual. E aí, embora que Ezequiel seja designado sentinela, olha que interessante isso. Sua tarefa não é advertir sobre uma ameaça militar. Como nós vimos, nós vamos ver também na última aula, esse termo sentinela geralmente é ligado a termos militares, né? A figuras militares, ao atalaia, aquele que fica vigiando ali o quartel, qualquer perigo que chegue, enfim. Só que, por mais que o Senhor chama Ezequiel a ser sentinela, ele não estava querendo falar a questão militar ali da coisa, como eles conheciam o sentinela. Mas o Senhor confia ali a Ezequiel a entregar ao acusado a decisão legal que o Senhor determinou a sua sentença de morte. Entendam, irmãos. O sentinela e Ezequiel, ele foi levantado para ele entregar ao acusado ali a decisão legal que o Senhor determinou caso ele não se voltasse para Deus. Para ficar mais claro a compreensão. É como se Ezequiel chegasse ali para eles e anunciasse, advertisse sobre o perigo. Olha, se vocês não se converterem, se vocês não mudarem, se vocês não seguirem a aliança com Deus, vocês terão uma sentença de morte. Nossa, Vanderlei, hoje só vai ser isso, só vai ser falar sobre o ímpio, morte, condenação, né? Daqui a pouco nós vamos ver onde se encaixa ali a misericórdia de Deus. Mas é interessante nós falarmos, irmãos, que às vezes como sentinela, e a gente tem que pedir ao Espírito Santo, né, sabedoria de como anunciar, que nós precisamos também falar qual será a condenação daqueles que vivem no pecado. Essa é a figura do sentinela também. Deus levanta um sentinela também para anunciar isso. Lembrando que lá em Gênesis 3, Deus não vai aliviar quando ele fala de pecado. Quando Adão pecou, lá em Gênesis 3, se vocês forem verem, Deus foi muito vigoroso ali sobre a questão do pecado. Deus foi muito, enfatizou muito a questão da condenação.
No Novo Testamento também a gente vê que Paulo, lá em Romanos 3:23, ele vai falar o quê? Que o salário do pecado é a morte. Então a figura do sentinela também está ligado a isso. A anunciar para o povo que se não houver, se eles não se voltarem para Deus, eles estão assinando uma sentença de morte. E aí a gente também pode nos incluir, né? Nós também estaremos assinando a nossa sentença de morte. Porque é como se nós quebrássemos o pacto com a aliança do Senhor. E aí é interessante nós notarmos que as pessoas elas não são privadas da sua liberdade de escolher o caminho da morte. Se nós formos analisar aqui em Ezequiel 3, nós vamos sempre notar que Deus fala lá no final, olha, se depois que você anunciou, se depois, Ezequiel, como sentinela, você falou, e o ímpio ou o justo não quis voltar para os meus caminhos, ok. Ou seja, Deus, ele não priva a liberdade das pessoas de escolher o caminho da morte. Elas podem abandonar a justiça, elas podem praticar o mal, podem encontrar ali a pedra de tropeço que Deus coloca em seus caminhos. Mas aí que está, irmãos. A sentença que Deus coloca para o sentinela para falar para eles é a sentença de morte. E aí a sentença de morte que é colocada aqui não é morrer fisicamente, mas é perder os céus. É perder a aliança que Deus fez com o seu povo. Essa é a questão da morte quando é colocado aqui nesse texto de Ezequiel 3. Então, irmãos, o interessante é também nós notarmos aqui que a misericórdia de Deus, diante desses fatos que ele nos narra aqui, né, nesses 4 casos que nós vimos no último encontro, que não importa como nós começamos, não importa se eu era ímpio e eu me desviei, não vai me importar se eu era justo e ali no meio do caminho eu me desviei também. Não vai importar o começo, mas sim a importância aqui relatada nesses 4 pontos que ele nos coloca é como termina. Isso é o importante. Não, o interessante não é se eu era ímpio, se eu era justo, se eu escutei o sentinela, né? O interessante é aqui como vai terminar. Se o meu coração se voltar para Deus, eu consigo alcançar a vida em Cristo, a vida em Deus. Mas se eu não escutar o sentinela, se eu não der ouvidos àquilo que o profeta está falando, eu estou assinando a minha sentença de morte. Então não importa como começa, mas sim como irá se findar. E aí, é interessante, assim, é belíssimo nós vermos esse texto, como a figura do sentinela, ela é tão importante, irmãos. E aí, quando eu falo sentinela aqui, estou falando para todos. Estou falando para a Ilane, para a Silva, para a Michele, para a Abadia, para a Denilson, para todos. Para Agnaldo, para todos os irmãos que estão aqui. Para todos, sem exceção alguma. Quando nós somos constituídos sentinelas de Deus, como Ezequiel foi, nós simbolizamos a graça de Deus, alcançando aqueles que estão sob a sentença de morte. Que coisa linda, irmãos, isso, né? Eu represento, quando eu sou constituindo sentinela, quando o Senhor me chama a ser profeta, eu estou ali simbolizando, eu estou trazendo uma esperança de graça da parte de Deus, alcançando aqueles que estão sobre a sentença de morte. E aí, nós podemos ver que os atos de pecador,
não serão retidos contra ele se ele, né, se arrepender do seu mau caminho. Deus está do lado da vida, mesmo para os ímpios, irmãos. E aí, é isso que, às vezes, nós precisamos fazer esse choque. E eu não sei se vocês estão conseguindo compreender. Eu apresento a sentença. Olha, se nós não nos convertermos dos nossos caminhos, nós vamos perder, nós já estamos sentenciados à morte. Porém, ímpio, porém, Vanderlei, pecador, Deus está do lado da vida e ele te espera. Dá já vontade de sair pela rua agora e anunciar, né, irmãos, a palavra de Deus. Que coisa linda isso. Que coisa linda essa figura do papel que o sentinela tem. Né? Que ao mesmo tempo de anunciar a sentença, ele também tem que anunciar o Deus da vida. E esse texto ainda vai nos falar, irmãos, que a figura do sentinela para nós, ela nos implica uma responsabilidade tremenda. Nós temos uma responsabilidade tremenda, irmãos. Sabe qual é essa responsabilidade? Se você tiver aí com o papel, você anote. Nós temos uma responsabilidade da vida e da morte das pessoas. Não, Vanderlei, isso é muito forte. Irmãos, mas é isso o mistério de Deus. Anunciar a palavra de Deus como a figura de um sentinela, de um profeta, é isso. É quando nós estamos anunciando para aqueles que estão lá nos nossos grupos de oração, toda semana, é como se Deus colocasse uma responsabilidade em nossas mãos. Por isso que eu preciso da intimidade com Deus, por isso que eu preciso ser íntimo, por isso que eu preciso orar pelas minhas pregações. Porque a partir do momento que eu estou ali anunciando ao Senhor para os irmãos, tem uma responsabilidade sobre nós. E essa responsabilidade, ela pode ser a responsabilidade de vida e a responsabilidade de morte. Foi assim que Deus fez com Ezequiel aqui. Foi assim que Deus fala a Ezequiel, olha, anuncia. Faça o seu papel. Se a pessoa não quiser se voltar para mim, aí já é outra história. Mas você tem que fazer o seu papel. Porque se ela se perder por falta de anúncio, você é responsabilizado. É muito sério, né? Nosso papel de sentinela, ele não é brincadeira. E aí nós também podemos falar que ser negligente no cumprimento do dever profético de alguém é um crime capital, irmãos. Se nós formos negligentes na nossa missão, nós estamos cometendo um crime capital. Um crime ali da confiança do Senhor. Porque vejam bem, o Senhor te levanta, né, como um profeta, como um sentinela. E aí você negligencia aquilo. Você não dá muita ligância para aquilo. E aí a gente vai ligando os fatos. A condenação, né, como nós vimos lá do ímpio, é ele que vai escolher. Mas nós precisamos anunciar para eles. Então, o profeta, o sentinela, o profeta, ele deve tocar a trombeta não apenas quando Deus envia um sinal, mas quando Deus fala. O profeta, irmãos, não é aquele tão somente que anuncia o perigo, né, que fala, olha, né, se convertam, senão vocês, né, vão morrer espiritualmente falando, volte-se para o seu não. Mas o sentinela também está atento
aquilo que o Senhor fala. Aquilo que o Senhor fala. Por que é tão importante nós sermos sensíveis àquilo que o Senhor fala? Porque nós vamos transmitir para os irmãos, nas nossas pregações, aquilo que o Senhor está nos falando. Irmãos, a nossa mensagem enquanto sentinelas, a nossa mensagem enquanto profetas, ela não pode ser da nossa imaginação, ou de acordo com aquilo que eu penso e acho, compreendo ali, que são necessidades para o povo. Irmãos, o anúncio não é assim. A mensagem que nós temos que propagar quando nós somos sentinelas. Quando eu sou um sentinela da parte do Senhor, eu tenho que falar aquilo que Deus fala ao meu coração. Não é o que eu penso, aquilo ali deveria ser desse jeito. Não. Por isso que eu tenho que me embasar muito na palavra de Deus, para que as minhas pregações sejam edificantes. Para que eu tenha um embasamento na boca de Deus daquilo que eu vou falar. E aqui eu abro um parênteses para nós falarmos que aquilo que eu falo, irmãos, não convence ninguém. A cada dia está mais difícil anunciar a palavra de Deus. As pessoas, né, vivem num mundo muito heterogêneo, né, muito independente, que não querem mais saber de Deus, enfim. E a evangelização ela também se torna um pouco mais difícil. Por que é difícil? Porque eu tenho que anunciar aquilo da parte do Senhor. Porque se eu proclamar aquilo que eu acho e eu penso, irmãos, não haverá conversões, não haverá transformações de vida, e nós podemos ver o ímpio sendo condenado à morte, porque nós anunciamos aquilo que nós pensamos e achamos. E isso é muito importante. E aí, a mensagem de Deus, né, dando continuidade aqui, a mensagem de Deus, quando ele vai falar sobre a questão do pecado, da iniquidade, quando nós vamos falar sobre isso, nós temos que dar uma receita, né, para o ímpio. Quando nós estamos anunciando ali para um ímpio, para aquele que está longe de Deus, nós precisamos, além de anunciar isso, que ele pode ser condenado à morte, nós precisamos anunciar outra receita para eles: o arrependimento e de um lançamento total à misericórdia de Deus. Esse é o grande lance. Que a mensagem que quando eu vou falar sobre a questão, né, da iniquidade, do pecado, de estar longe de Deus, né, eu preciso falar dessa misericórdia, do arrependimento e da misericórdia de Deus, porque só ela pode o salvar. Hoje o nosso estudo é mais curto, tá? Então nós já estamos quase finalizando. E aí nós vamos ver lá por último, né, hoje, que o sentinela, e essa última parte, ela é sensacional, é sensacional. O sentinela, ele é chamado não ao sucesso de sua missão, mas à fidelidade. Irmãos, anotem isso aí, irmãos. Se você tiver com um caderninho, anota aí para você refletir sobre essa frase aí mais tarde, antes, né, de você for dormir aí, né? Ora com essa frase essa noite. O sentinela, ele é chamado não ao sucesso de sua missão, mas à sua fidelidade. Às vezes nós podemos, né, escutar a Deus, orar, e aí a gente vai ver que as pessoas, né, não deram muito ouvidos à nossa pregação, não teve mudança de vida, elas não quiseram, né, mudar,
mas nós, sentinelas, fomos fiéis ao Senhor. Esse é o lindo. Essa é a beleza, né, de ser sentinela da parte do Senhor. Nem sempre teremos, nós sempre iremos tentar buscar isso, a conversão dos irmãos, né? Anunciar Jesus Cristo, anunciar Deus, o amor de Deus para os irmãos, né? Escutando ao Senhor. Mas se nada lhe acontecer, se os irmãos ficaram com o coração fechado e não deixaram a palavra de Deus entrar, mas nós, sentinelas, fomos fiéis ao Senhor. E aí, nós podemos ver que os padrões da justiça, né, nessa parte, elas ficam destacadas, né, assim. Há uma responsabilidade naquela vida que se perdeu. Porém, não há crédito quando vidas são salvas por causa da sua fidelidade. Eu vou ler de novo a nossa responsabilidade, os nossos méritos, tá? Coloca aí entre aspas os nossos méritos. Há uma responsabilidade nossa, sentinelas, naquela vida que se perdeu. Porque nós não anunciamos direito. Porque nós não fizemos aquilo que o Senhor nos manda. Porém, quando você vai pregar naquele seminário lá, né, e todos se convertem, né, e aquela emoção, irmãos. Irmãos, não há crédito nenhum. Não há créditos nenhum. Uai, Vanderlei. Irmãos, o que está contando ali é que eu estou sendo fiel a Deus, acabou. É como se fosse uma obrigação minha, que um dia o Senhor me resgatou, me pegou pela mão, me ajudou. É como se o meu anúncio, a minha figura ali, né, da questão do sentinela, é só mais uma prova de fidelidade que eu estou tendo para com Deus. Não é nenhum mérito. Nossa, aquele sentinela ali, aquele profeta anunciou e todo mundo se... Não, irmãos, o mérito não é nosso. O mérito não é nosso. A gente não vai ter mérito algum. Nós só vamos estar comprovando a nossa fidelidade a Deus. Porém, se alguma vida for perdida, aí sim, Vanderlei, aí você vai ser responsabilizado. Culpa você vai ter, mas mérito, não. Uau, hein? Figura do sentinela, realmente, quando eu vou estudando isso, né, quando eu vou lendo, é como se o Senhor falasse para mim, assim, de forma muito particular, Vanderlei, acorde. Acorde, Vanderlei. Acorde, não brinque com a sua missão. E aí, irmãos, para fechar hoje, como eu falei, nosso estudo, né, hoje aqui é um pouco mais curto, e aí a interação dos irmãos é de extrema importância também. Depois eu vou dar uma olhada no chat, se você tiver alguma dúvida, vai colocando aí, tá? Ou algum acréscimo que você queira colocar, é muito bem-vindo, tá? Se você quiser acrescentar alguma coisa no nosso estudo, faça, por favor, que será muito bem-vindo. No último parágrafo, irmão, da nossa apostila, isso, eu preciso ler isso, né? Quem está aí com a apostila é a página 15, no último parágrafo. Nos fala assim, ó. O chamado do profeta não é salvar almas, que é uma atividade de Deus. Deus é o responsável por salvar almas, não nós. Mas proclamar a mensagem que ele recebe do divino comissário. A fidelidade no serviço é medida não pela eficácia, mas pela fidelidade
a ordem divina. Irmão, copia de novo essa última frase aí. Se você está com seu caderninho, copia aí essa última frase ou destaca aí na sua apostila. Olha só o que nos fala. A fidelidade no serviço é medida não pela eficácia, mas pela fidelidade à ordem divina. Uau! Que chamado, hein? Que responsabilidade, irmãos. Eu fecho aqui com essa frase, né, de impacto para nós possamos meditar nessas duas frases que, né, de tudo que nós falamos, meditar um pouquinho, irmãos, da responsabilidade enquanto sentinelas da parte do Senhor. O chamado é sério. Há vidas que são confiadas em nossas mãos e o Senhor espera de nós uma resposta. E essa resposta, nós temos que seguir a fidelidade daquilo que o Senhor nos coloca, daquilo que o Senhor coloca em nossos corações para nós não errarmos. Se nós fizermos errado, os ímpios que irão se perder irão ser condenados por nossa causa. Porém, se aqueles que forem salvos se voltarem para Deus, não é mérito nosso, mas mérito do Senhor. Nós somente estaremos sendo fiéis à ordem daquele que nos levantou como sentinelas. E aí agora eu vou abrir a perguntas, né? Se você quiser trazer algum acréscimo, agora pode ir de forma ordenada, abrir seu microfone, acrescentar, perguntar. Tá? Nós ainda temos 10 palavras, 10 minutos para nós concluirmos o nosso estudo, tá bom? Então, que vocês possam, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. O Pablo nos trouxe uma frase aqui de Dom Henrique, né? Que diz que a pregação que traz... Dom Henrique diz que sua pregação lhe traz aplausos, você está atraindo a Cristo, né? É isso mesmo, nós temos que sempre levar a Cristo e não ao nosso encontro. O Pablo também falou a questão da fidelidade, repetiu a frase. Obrigado, Pablo, por ter colocado aí. O Ivan também está trazendo uma questão importante aqui. Essa questão do mérito deve ser aprofundada, pois erroneamente ainda estamos vendo pregações de cunho protestante nos nossos grupos com a mensagem de que Deus irá nos honrar. Ivan, se você quiser explanar um pouquinho mais, viu, irmão, sobre esse ponto, eu acho importante você falar, tá bom? Se você quiser falar um pouquinho desse ponto, eu julgo importante para o acréscimo aqui da nossa formação. O Ivan ainda está aí? O Ivan acho que saiu. Tô aqui, irmão. Ah, tá aí? Tô. Se você quiser acrescentar um pouquinho, irmão, pode ficar à vontade aí. Então, interessante você colocar essa questão do mérito, né? E deixar bem claro que a graça é toda de Deus, né? Mas, infelizmente, a gente bebeu muito, né? A gente ouviu muito as pregações dentro da renovação e ainda a gente continua vendo, né? Dentro dos grupos, que Deus vai nos honrar, que Deus vai nos honrar, que Deus vai nos honrar. E a gente precisa entender que, teologicamente, né? E biblicamente falando, toda graça, toda dádiva, tudo aquilo que recebemos é a pura misericórdia de Deus, não é mérito nosso.
Deus não vai dar nada para a gente porque nós fomos fiéis àquilo, porque eu vivi a santidade, eu busquei isso. Então, ainda a gente escuta muito isso, né, nas pregações. Deus vai me honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Mas por que Deus vai nos honrar? Jesus disse, né? Não fizeram mais o que deveriam fazer. Somos servos inúteis. Então, quando você traz a figura do sentinela, trazendo essa fundamentação no livro de Ezequiel, em relação ao mérito, é interessante porque se vivia a teologia da retribuição, e essa teologia da retribuição ela é modificada justamente a partir de Ezequiel. Que Ezequiel que vai falar, é o justo que vai pagar pelo seu erro. Ou seja, nós arcamos com aquilo que nós fazemos e, ao mesmo tempo, todas as graças, né, não vêm do mérito daquilo que nós fizemos. Nós apenas temos que fazer aquilo que somos chamados a fazer. E toda dádiva, toda graça é pura misericórdia de Deus. É isso. Ivan, muito obrigado, irmão. É isso mesmo, tá? Assim, é isso mesmo que o Ivan falou. O comentário, né, foi muito certo, viu, irmão? Obrigado. Acrescentou muito aqui para nós. E é bem isso que o Ivan falou, né? Sobre a questão do mérito, né? A gente recebe essa graça de Deus, né? E quando Deus nos chama, ele coloca sobre nós essa questão da graça, né? Da unção, enfim. E aí, com esse estado de graça que nós temos, enquanto sentinelas, enquanto pregadores, nós precisamos correr atrás, estudar, enfim, né? Isso também é uma prova de fidelidade para o chamado do Senhor para nós. E quando há conversões, há transformações de vida em nossas pregações, o mérito sempre é de Deus, mas sabendo que ele usou do seu instrumento, né? Mas a glória não vem para nós, é sempre para Deus, tá bom? Pablo, você tá acrescentando bastante, irmão. Você também teria alguma coisa para falar para nós? Irmão, muito obrigado. Eu estou mais escrevendo mesmo, que eu estou com uma crise de enxaqueca, mas estou aqui Tá, perdão. me alimentando do que Deus está dizendo essa noite. É muito proveitoso, viu? Glória a Deus, viu? Tá ótimo, Pablo. Tá aqui no chat, viu, irmãos? Tem uns comentários bem pertinentes aqui do Pablo também no chat. Se vocês quiserem anotar, aí também são acréscimos muito bem-vindos, tá? Vanderlei, posso tirar Irmão, uma dúvida? sim, Camila, pode ficar à vontade, irmã. Olha só, lá na página 14, último parágrafo, quando fala bem assim, ó, o profeta deve tocar a trombeta não apenas quando Deus enviar o sinal, mas como Deus dita. É mais ou menos embasado naquilo que você falou, no caso de que o sentinela, o profeta não deve pregar aquilo que está na imaginação dele, mas sim no que Deus manifesta, né, tendo como embasamento a própria palavra. É mais ou menos nessa perspectiva? Essa linha aí mesmo, essa linha de raciocínio, Camila, né? Não falar aquilo que ele acha, né? Mas é fruto de uma escuta daquilo que o Senhor está falando para ele. Só que aí é interessante, irmãos, que eu consigo escutar a Deus, né? Quando eu me coloco em oração. E é interessante também falar que Deus não vai colocando, né, tudo no nosso conhecimento naquela hora ali, não. Mas por isso que é importante o nosso estudo, a nossa leitura, a leitura da Sagrada Escritura, né, a leitura dos documentos da igreja, enfim, dos cursos, de diversas formas, porque Deus vai nos relembrando aquilo que nós já vimos, aquilo que nós lemos, e aí vai nos acrescentando ali em nossas pregações, tá bom? A outra Naquilo que o coisa Senhor vai nos falar. essa última frase aqui, né, do último capítulo da página 15, né, a fidelidade no serviço é medida não pela eficácia, mas pela fidelidade à ordem divina, né? Foi até Sim. aquilo que você pediu para que nós tomássemos nota aí, que o sentinela o chamado não é o sucesso de sua missão, mas sim a sua fidelidade. É porque assim que eu entrei no caminho da pregação,
as pessoas sempre nos colocavam assim, quando se está pregando, se não houver uma comoção na assembleia, né, que a gente fica naquela expectativa de um choro ou de alguma manifestação, é que a pregação não foi tocada pelo Espírito Santo. Quer dizer, eu não sei se está também nessa mesma perspectiva essa frase aqui, mas o que eu ouvia muito, e aí no início das pregações a gente ficava olhando para os rostinhos para ver se ia acontecer ou não uma manifestação do tipo, né, para ter a certeza que a pregação ela foi tocada, né, foi dada e passada e tocada. É bem isso, assim, sabe, Camila, da questão que você está falando aí, não ficar buscando aplausos, né, irmão? Porque, assim, a gente às vezes vicia tanto nossas pregações para aplausos, né, até ali às vezes, né, vai aplicando um pouco de sentimentalismo ali para o povo chorar, enfim, né? E isso pode acontecer em nossas pregações? Pode. Isso pode. Assim, a pessoa ela pode sentir o amor de Deus ali, entrar num choro profundo, e isso não tem problema algum, né? Mas a gente não pode ficar também induzindo. E aí o Ivan também fez uma colocação interessante, que às vezes a gente se baseia, às vezes, muito em algumas pregações evangélicas, enfim, que a gente sempre fala o Senhor é poderoso, aleluia! Aí espera que todo mundo, né, bata palma, aplauda e, enfim, né? É sempre essa questão de não ficar medindo a sua pregação por isso. Se teve aplauso, se não teve, se teve choro, se não teve, né? O que importa realmente é se corações ali foram tocados pela misericórdia de Deus, tá bom? Obrigada. De nada, irmã. O Reinaldo fez aqui uma questão. Quando Jesus fala sobre a árvore que dá bons frutos, não posso fazer alusão ao processo de conversão das pessoas depois da pregação. Reinaldo, se você quiser expor um pouquinho melhor a pergunta, irmão. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, irmão. Olha só, quando Jesus fala sobre uma árvore que dá bons frutos, a gente não pode imaginar que o processo de conversão depois de uma pregação não poderia ser assim, analisar de uma forma que seria o pregador não seria uma árvore que estaria dando bons frutos? É mais ou menos nesse sentido. Quando Jesus vai falar da questão da árvore, né, que dá bons frutos, justamente aqueles que estão escutando ao Senhor, né, estão produzindo bons frutos de conversão, frutos de anúncio, enfim. Eu acho que eu entendi a sua pergunta, é como se ele fizesse um comparativo, né, desses frutos bons com uma vida reta do pregador, né? O pregador que está anunciando, o pregador que escuta, o pregador que ora, seria mais ou menos esse caminho, né? Que você está falando? Exatamente, isso. Isso, pode ser comparado assim, pode ser. Né? Se o Senhor inspirar, pode sim ser comparada, fazer essa comparação. Mais alguém, irmãos? Ei, boa noite, irmão. Oi, Toninho. Feliz, né, Toninho? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça de Deus esteja no coração de vocês aí, viu? Assim, é sempre uma grande alegria, viu? Participar desse momento aqui de formação, a profundidade, né, do conteúdo, e isso vai alargando o nosso coração, né, a cada encontro que a gente vai participando aqui. É uma beleza isso, né? E ouvindo a formação de hoje, esse aprofundamento, né, que a gente está adentrando nessa noite de hoje, eu me recordava de 1 Coríntios, capítulo 9, se eu não me engano é versículo 12, né, de um modelo de pregador que muitos de nós aqui nos espelhamos, que é Paulo,
e ele dizia que, ai de mim se eu não evangelizar, né? E era justamente, eu fazendo essa linha de raciocínio, Vanderlei, do que você falava, é justamente essa linha que Paulo seguia, né? Ele não buscava a glória, ele buscava apenas cumprir com o dever de pregar o evangelho, ao ponto de dizer, né, ai de mim se eu não fizer, porque ele até diz que foi uma imposição que foi colocada a ele, né, como se ele tivesse sido obrigado a pregar a palavra de Deus. Em outro em outra linha de raciocínio, né, a gente olhando para a nossa realidade hoje, nós pregadores, eu penso, e vendo a formação de hoje, não existe outro caminho a não ser cumprir esse dever, né, Vanderlei? De anunciar. Anunciar confiando justamente naquilo que o Ivan trazia, na pura misericórdia de Deus, porque mérito nós não temos absolutamente nenhum. Nenhum mérito temos. Se achamos que temos, eu acho que já não temos o perfil de ser sentinela. Tudo é mérito de Deus, tudo é graça de Deus, e a única coisa para que o nosso ministério seja fecundo é nós fazermos aquilo que nos foi imposto, né? Cumprir com o nosso dever de anunciar a palavra de Deus. Essa era a pequena contribuição que eu queria passar aí para vocês, perto desses doutores da Bíblia aí, né? Mas a gente vai tentando ajudar um pouquinho. Não é mérito nenhum, né? Mas responsabilidades temos tamanhas. Assim, a figura do sentinela, quando a gente, né, vai se aprofundando, a gente vai vendo assim da nossa responsabilidade, né? Enquanto cristão, enquanto seguidores de Cristo, né? A gente vê da nossa que é uma responsabilidade grande, não é fácil, né? Mas com a graça de Deus, Deus vai nos impulsionando aí para frente. Toninho, muito obrigado, viu, irmão, pela sua colocação. Como sempre, é muito bem-vinda e acrescenta muito aqui. Irmãos, mais alguém? Eu queria só colocar, Vanderlei, que esse estudo de hoje, esses outros estudos que a gente já vem tendo, né, nesse nosso, que é o nosso terceiro encontro, me relembra muito a colocação de João Cláudio Rufino lá no nosso congresso de pregadores, quando ele falava que nós temos que ter cuidado para não fazer pirotecnia com as nossas pregações, porque nós somos portadores daquilo que Deus nos deu, que é a sua palavra, e que nós temos que ter esse cuidado, esse amor, porque a gente precisa levar para as pessoas realmente aquilo que nos foi dado por Deus. Então, isso aí me chamou muita atenção, porque isso ficou gravado em mim, não fazer pirotecnia nas nossas pregações. E hoje vem mais uma vez, né, a gente retoma como essa palavra é verdadeira e é profunda nas nossas vidas. Amém. Muito obrigado, Silvia, pela contribuição, viu? É bem isso mesmo que você falou. Mais alguém, irmãos? Amém. Então, nós vamos encerrar por hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a pessoa do Alisson, né? O coordenador, ainda está respondendo como coordenador do Ministério de Pregação no setor 12, né? Mas o irmão está lá em Paracatu e ele sempre com a boa vontade gerencia aqui, faz a gravação, né? Então, Alisson, muito obrigado, viu, irmão? Louvado seja Deus pela sua vida. Deus abençoe cada dia mais aí a sua casa, tá? O último encontro provavelmente será no último final de semana de agosto, tá? Aí nós fechamos. O Leandro já nos adiantou que em setembro nós já teremos outra proposta de estudo e aí a gente vai prosseguindo, tá? Muito obrigado, viu, irmãos, pela fidelidade de vocês. Mais uma vez, mais de 100 pessoas aqui no estudo. Isso é uma prova assim, que vocês estão buscando, que vocês estão crescendo como pregadores, né? Isso não é mérito nenhum para mim, né? Mas que Deus está despertando em nós, em nossos corações, em mim, primeiramente, que eu tenho
aprendendo muito, né? Aprendendo muito com esse nosso estudo. Então, louvado seja Deus mais uma vez. Agradecer mais uma vez a presença de todos. Vanderlei? Oi, Carla. Oi. Eu gostaria de saber, eu infelizmente não tive como entrar antes, se essa gravação a gente tem como disponibilizar, você tem como disponibilizar para o nosso setor 8, Sobradinho? Então, eu não sei Carla, como é que você está fazendo. Eu vou deixar com o Anderson. O Ramon está aqui, e assim, eu acho que lá para segunda ou terça, eu vou pedir o Ramon, que é o coordenador do setor 4, para ele disponibilizar no YouTube, né, do setor 4, que aí ela fica disponível lá e você pode ver a qualquer momento. A primeira já está lá, a segunda a gente teve um probleminha técnico aí, a gente está tentando baixar, mas essa de hoje eu já vou pedir na segunda ou na terça para o Ramon já deixar disponível lá. E aí eu falo com o Anderson e ele dá um toque aí para vocês. Tá bom, obrigada, viu, irmão? De nada. Oi, irmão. Que isso, irmão? Irmão. Oi, Anderson. Não, só para dizer que eu já consegui recuperar nosso segundo estudo aí eu vou passar para você junto com essa terceira, tá? Então, eu acredito que até segunda-feira nós já teremos essas duas gravações aí que estavam faltando. É isso. Tá vendo? Por isso que eu agradeço a ele. Tá vendo que foi eficiência em pessoa, Alisson. Então, depois eu converso com o Ramon direitinho, aí eu mando o link para os coordenadores setoriais, e aí os coordenadores setoriais podem disponibilizar para os pregadores terem acesso novamente às formações, tá bom? Então, vamos rezar uma Ave Maria para nós encerrarmos. Pedindo a Nossa Senhora que ela interceda por nós. Pedir também nessa oração final que o Senhor visite a cada família, que o Senhor possa visitar cada servo, a cada pregador. Que tudo isso que foi falado aqui essa noite possa cair em nossos corações, possa nos despertar para sermos verdadeiros sentinelas da parte do Senhor. E contamos com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pedindo que ela interceda pelo nosso ministério, interceda pela nossa vida, interceda por esse ministério, interceda pela vida do Leandro, também nosso coordenador nacional. Nossa Senhora possa estar nos cobrindo com o seu manto e levando os nossos anseios, o nosso desejo de ser um sentinela melhor ao coração do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, boa noite, fiquem com Deus e até o nosso último encontro. Boa noite. E vamos evangelizar, né, Ivan? É isso aí, irmão.